Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Eu acho que nós tivemos um problema aí no início, né? Não sei se nós tivemos um problema, alguma interferência aí no início. Mas sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Que o Senhor esteja abençoando e falando a cada um dos queridos irmãos que estão conosco, aqueles que estão nos visitando. Que seja mais uma noite aí agradável ao Senhor e que a presença do nosso Deus ela possa se manifestar e ser revelada a cada um dos irmãos, a cada um dos queridos, em cada lar que nesse momento se reúne para adorar o nome do Senhor, né? Mais uma vez nós agradecemos a Deus por aqueles queridos que estão nos visitando, por aqueles amados que estão conosco aqui essa noite, né? Que ainda não são membros de nossa igreja. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E aos nossos irmãos e irmãs queridos que têm estado conosco ao longo de toda essa jornada, não é isso? Nesse ano, nesse tempo bem diferente, né? Nós estamos completando hoje o culto número 70, nosso culto online 70, ou seja, é realmente uma jornada, uma longa jornada que Deus tem nos sustentado aí em meio a esse tempo de pandemia, a esse tempo de desafios. E eu queria te convidar a, nesse momento, lermos juntos um trecho da Palavra de Deus, exatamente no Salmo 70. Salmo 70, o verso 4. Quero ler contigo esse texto. Salmo 70, verso 4. E logo depois nós estaremos orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nessa noite cultuando ao Pai, mais uma vez estarmos reunidos em nossas casas adorando ao Senhor. Né? E o nosso desejo é que aí onde você estiver, o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao teu coração. Salmo 70, verso 4 diz assim, né? Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que te amam a tua salvação, como Deus é grande. Não é isso? Conforme nós acabamos de cantar aqui. Somos impelidos também ao salmista, nesse Salmo 70, nesse culto online número 70, a colocar então diante do altar do Senhor essa grande verdade e realidade diante de nós. Nós vamos orar nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, vamos agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos, pelas suas dádivas, pela oportunidade que temos de adorá-lo mais uma vez essa noite, pelo dom da vida, não é isso? Por cada família reunida, mesmo cada um com as suas necessidades, com as suas batalhas, nós continuamos confiando nesse Deus que tem cuidado de nós. Então, vamos orar então nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de cultuá-lo, de falar com Ele nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Pai nessa hora. Deus grandioso, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesse lugar, ó Deus. Esse lugar, ó Deus, que são as nossas casas nessa noite, mas onde todos estamos com os nossos pensamentos voltados para o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, mais esse culto que ora iniciamos, cada momento, cada parte, tudo aquilo, ó Deus, que está programado para acontecer aqui essa noite, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações em todas as partes desse culto de adoração a Ti. Fale através dos cânticos, fale através da Tua palavra, nos recitativos bíblicos, nos momentos de intercessão, da Tua palavra pregada. Que o Senhor esteja falando, ó Deus, a cada coração nessa noite, Pai querido. E que, ó Deus, o Senhor esteja nos sustentando, nos abençoando, nos inspirando a cada dia a continuarmos buscando e seguindo a Tua face em cada momento da nossa jornada, da nossa caminhada. Nos abençoe mais uma vez. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelo dom da vida, agradecer a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede, agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento de podermos estar aqui na Tua presença, cada família reunida, cada família da Tua igreja, que o Senhor abençoe. Queremos também agradecer a Ti por aqueles, ó Deus, que completaram ao longo dessa semana aniversários de vida, aniversário, ó Deus, de vida conjugal. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por mais essa noite de adoração, por mais essa noite, ó Deus, na Tua presença.
Que o Senhor esteja falando aos nossos corações essa noite, Pai querido, Pai amado. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nesse momento nós vamos cantar mais uma vez, vamos adorar ao Senhor, uma canção cujo título é Abraça-me, né? Já que nesse momento não dá para a gente se abraçar muito fisicamente, né? Acho que nós possamos nos sentir abraçados pelo Senhor, abraçado pelo Espírito Santo do Senhor. Sinta aí o nosso abraço, né? Se você está em casa, tem alguém do seu lado, dê um abraço, dê um aperto de mão quem está aí perto de você, porque com certeza esse calor humano, né, nos dá força nesse tempo de crise, de desafio, para continuar avançando. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, e vamos pedir ao Senhor que Ele esteja nos abraçando, né, que Ele esteja cuidando de nós, que Ele esteja nos tratando, né, como seus filhos, como crianças, diante da presença dele. Vamos adorar então ao Senhor e faça nesse momento, da onde você estiver, um altar de adoração ao nosso Deus. Vamos adorar ao Pai nesse momento. Abraça-me. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
Jesus, que amor. Aleluia, glória a Deus, né? Que você se sinta abraçado nessa noite pelo Santo Espírito de Deus, né? Ainda no Salmo 70, deixa aberto lá, leremos alguns versículos desse Salmo, nesse nosso culto online 70. Diz assim o verso 1 do Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me, né? Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias de desafios, né? A nossa listinha de oração, ela tem se renovado aí a cada semana, algumas notícias boas, outras não tão boas assim, mas fato é que, a despeito de qualquer situação, Deus tem cuidado de nós, tem dado as respostas de acordo com a vontade dele, e o nosso papel é continuar clamando e acreditando aí nesse Deus que tem cuidado de nós, não é isso? O salmista fala, livra-nos, ó Deus, apressa-te a ajudar-nos. E nós queremos pedir isso ao Senhor mais uma vez, né? Nesse momento, teremos nosso primeiro momento de intercessão em favor daqueles que carecem de uma graça, de uma bênção especial do Senhor, né? Muitas pessoas ao nosso redor, amigos, parentes, que carecem da graça do Senhor. E eu quero, nessa hora, orar primeiro aqui por alguns pedidos especiais, né? Que chegaram até nós. Vamos orar pela Érica, uma amiga do trabalho da Juliana, que pede oração pelos seus parentes, a Marialda, o Rodrigo e o Fernando, né? São 3 parentes da Érica que estão enfermos, estão doentes, foram acometidos pelo Covid-19 e carecem das nossas orações. Vamos orar também pela Thelma, né? Amiga da nossa irmã Malvina, que está num tratamento de câncer e precisa das nossas orações. Vamos orar pela Paula, cunhada da nossa irmã Ana Diniz, né? E pelo bebê da Paula também. Eles ainda estão internados, né? Nós temos orado aqui ao longo das últimas 3 semanas, pelo menos. Eles ainda estão internados, mas o quadro está melhorando aos pouquinhos e nós continuamos clamando pela vida dessa mãe e dessa criança. Vamos orar também pelo nosso diácono, o irmão Wellington. Esteja orando pelo nosso irmão Wellington, pela nossa irmã Kátia, não é isso? A Isabela, Isabelle, o Isaac. Ore por essa família que também carece da graça do Senhor Jesus Cristo, especialmente vamos colocar nosso irmão diácono Wellington diante do altar do Senhor. Também quero pedir que os irmãos estejam orando pelo pastor Edmilson e pela nossa irmã Rita, né? Que também tem enfrentado algumas lutas nesse tempo. Vamos continuar clamando pela vida deles. E também, por último, nesse primeiro bloco, pedir que os irmãos continuem orando também pelo nosso pastor Júbia, Fernanda, especialmente pelo Arthur, né? Que o Senhor esteja abençoando ali essa família, especialmente o Arthur, que carece das nossas orações. Vamos orar por esses pedidos, colocar diante do altar do Senhor essas vidas tão preciosas, especiais, não só para nós, mas eu tenho certeza que para Deus também, para que o Senhor continue cuidando, fortalecendo, renovando, cumprindo a vontade dEle na vida desses queridos irmãos amados nossos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, queremos nessa hora colocar, ó Deus, essas vidas diante do Teu altar e pedir ao Senhor que esteja derramando uma bênção especial, ó Deus, na vida de cada um desses nossos irmãos, de cada pedido feito nesse momento. Deus, abençoe os parentes da Érica, esteja ali com a sua tia, Deus, e aqueles primos, tios, que o Senhor esteja abençoando a vida desses queridos que carecem da Tua graça. Seja com a Thelma também nesse momento, ó Deus, amiga da nossa irmã Malvina, essa mulher que está se tratando ali de câncer. Tem misericórdia, Deus, dessa vida. Abençoe de uma forma muito especial a vida dela nessa hora, Pai querido. Seja também com a Paula e com o bebê, ó Deus, com o seu bebê, a Paula, cunhada da nossa irmã Ana Diniz. Deus, abençoe de forma muito especial a Paula, aquele bebê. O Senhor sabe que temos clamado aqui, ó Deus, por essas vidas, pedindo que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, dela, que nós possamos em breve ter as ótimas notícias de alta, de vidas transformadas e curadas no Teu nome, Pai querido. Continue sendo com a Paula ali naquele hospital. Nós continuamos acreditando que o Senhor há de atender o nosso clamor, ó Deus, a nossa oração, Pai querido. Também quero colocar diante do Teu altar o nosso irmão diácono Wellington e a sua família. Abençoe o Teu servo que carece da Tua graça. Renove as forças do Teu filho e cuida dele, Pai querido.
Cuide da sua vida emocional, da sua vida espiritual, da sua vida física. Abençoe, ó Deus, a vida desse teu servo tão especial, esse teu servo, ó Deus, tão querido por nós e pelo Senhor também. Clamamos a Ti também pelo pastor Edmilson e nossa irmã Rita, Pai. Abençoe os Teus filhos, porque eles também precisam do Teu socorro, Pai querido. Esteja com eles nos tratamentos médicos, em tudo aquilo que eles têm feito ao longo dos últimos dias. Da mesma forma, abençoe o Arthur, Pai, e juntamente com ele, o pastor Júbio e a Fernanda. Abençoe, ó Deus, o Arthur de uma forma toda especial, Pai querido. Esteja com ele nesse momento, ó Deus, porque ainda que com uma vida tão jovem, mas ele é do Senhor, ele é seu, que o Senhor esteja o abençoando, o visitando nessa hora, e que Teu Santo Espírito esteja ali, ó Deus, presente de forma muito constante na vida do Arthur. Abençoe, ó Deus, cada um desses pedidos, esteja derramando bênçãos sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Pai amado, é a oração que fazemos a Ti nessa hora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vamos continuar adorando ao Senhor. Nesse momento vamos cantar uma canção que fala sobre a fidelidade de Deus, né? O título dessa canção é Teus Olhos. Vamos pedir ao Senhor que continue demonstrando a sua fidelidade a cada um de nós. Eu quero te convidar a novamente fazer de onde você estiver nesse momento um local de adoração ao nome do Senhor. Vamos adorar ao Pai nessa hora, em nome de Jesus, a canção Teus Olhos, ou Tua Fidelidade também, como é conhecida também essa canção. Teus olhos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar.
a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, né? Como é bom saber que os olhos do Senhor estão voltados para cada um de nós, estão voltados, né, para toda a terra. Salmo 70 ainda, verso 5, diz assim, né? Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Estaremos orando mais uma vez nesse momento, mais um momento de clamor. Vamos orar por aqueles pedidos costumeiros, né, de irmãos queridos nossos que estão em tratamento médico, né, em lutas com algumas doenças realmente difíceis, mas nós continuamos clamando, orando e pedindo a Deus que continue sustentando esses nossos queridos irmãos, né? Nessa lista permanente, temos orado pelo nosso irmão Ezequias, nosso irmão Elias, nosso irmão Fernando, nossa irmã Noêmia, o nosso irmão Carlos Alberto, né, da nossa irmã Irene, nosso irmão Jorge, da nossa irmã Icrésia, também conhecida como Quezinha. E também nos chegou um pedido agora, né, isso, pelo Pacheco, né, isso? Amigo do Israel, que também está aí com suspeita de Covid. Vamos orar por esses nomes, por essas vidas e por todos aqueles irmãos que eu sei que estão aí também passando por lutas, né, enfrentando alguns tratamentos médicos, fazendo exames médicos. Deus abençoe também, cuide da vida de cada um desses, que o Senhor esteja derramando bênção sobre a vida de vocês e que nós possamos fazer como o salmista está fazendo assim, aqui, né? Continuar pedindo socorro, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que continue nos sustentando e abençoando. Vamos orar? Deus, mais uma vez queremos colocar diante do Teu altar vidas preciosas, não só para nós, mas para o Senhor também. Abençoe cada um desses queridos, ó Deus, que temos clamado aqui semanalmente. Nosso irmão Ezequias, nosso irmão Elias, o nosso irmão Fernando, o nosso irmão Carlos Alberto, nosso irmão Jorge, Pai querido, nossa irmã Noêmia. Abençoe cada uma dessas vidas, Pai querido, que tem enfrentado aí lutas contra doenças, ó Deus, que de fato tem sido batalhas na sua caminhada, mas cremos que o Senhor tem sustentado, abençoado e cuidado dos Teus filhos, Deus. Mas nós continuamos clamando, nós continuamos buscando a Tua face, nós continuamos fazendo como o salmista nos mostra aqui no Salmo 70, clamando o Teu socorro, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos socorre, aquele que cuida de nós, aquele que cuida das nossas vidas, Pai querido. Também queremos nesse momento colocar, ó Deus, a vida do Pacheco, Pai querido, esse amigo do nosso irmão Israel diante do Teu altar. Abençoa esse homem, Pai querido. Esteja ajudando nesse momento de diagnóstico ainda da doença, que pode ser o Covid-19, mas que o Senhor já esteja abençoando a vida daquele homem, sustentando juntamente com ele a sua família. Não sabemos se ele já te conhece ou não. Se ele já te conhece, ó Deus, que seja um tempo de renovo na Tua presença. Se ainda não, que seja uma oportunidade, ó Deus, de repensar a sua vida, a sua trajetória e de poder, ó Deus, ter um encontro real e verdadeiro contigo. Nos abençoe e abençoe cada uma dessas vidas queridas, ó Deus, que colocamos diante do Teu altar, que tem sido, ó Deus, alvo, fruto da nossa oração diária, semanal. Continue sustentando os Teus filhos, Pai querido, é a oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Continuemos, né? Continuamos orando aí por esses pedidos, por esses irmãos, né? Por essas situações, não só às quartas-feiras, mas ao longo da nossa
da nossa trajetória aí no restante dos dias da semana, nos nossos momentos devocionais, nos nossos momentos de intercessão, né? A oração é uma arma poderosa, não é isso? Que Deus deixou para que céus e terra trabalhem juntos. Então vamos continuar acreditando no poder da oração, vamos continuar acreditando naquilo que a oração, né, pode fazer na vida das pessoas e nas nossas vidas também, né? Porque aquilo que nós até já estudamos aqui em determinado momento desse ano. A oração, ela não só alcança o coração de Deus, mas principalmente alcança o nosso coração, né? Porque às vezes a vontade de Deus não será modificada, mas quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus e aceitamos melhor a sua vontade. Então, que Deus nos sustente e nos renove a cada dia, que nós possamos continuar em oração. Quero apenas relembrar das nossas programações nesse momento, antes de entregar a palavra, alguns avisos muito rápidos em relação à nossa programação semanal, não é isso? Relembrar que aos domingos pela manhã nós temos tido os nossos cultos presenciais e online ao mesmo tempo, à noite 100% online aos domingos e às quartas-feiras também 100% online. Ou seja, temos ofertado esse culto presencial para aqueles irmãos que desejam estar, né, de volta às atividades da igreja, ainda que de forma parcial nesse momento, mas aqueles que desejarem, estamos ali então reunidos aos domingos pela manhã. E durante o mês de setembro manteremos a mesma logística, né? Entendendo que ainda temos muitas famílias que estão ainda aguardando um tempo oportuno para voltar às atividades. O tempo realmente é um tempo de observação, e como nós ainda não temos um número tão grande de irmãos que têm podido estar presente aos domingos, nós estaremos mantendo no mês de setembro a mesma metodologia desse mês de agosto. Os domingos pela manhã, cultos presenciais e online, paralelo. À noite, 100% online, e às quartas-feiras, 100% online, atendendo então essa demanda inicial da igreja, né? Em função de toda a logística que o culto online, paralelo com o culto presencial, ele requer, né? Então, para a gente fazer isso, domingo pela manhã, domingo à noite e às quartas-feiras, precisaremos avançar com algumas melhorias. Então, é um tempo de desafio também nesse sentido. Então, esteja orando por isso. Alguns irmãos têm nos perguntado com relação ao dízimo. Se você não puder entregar o dízimo presencialmente, fisicamente, você pode fazer um contato com o nosso irmão Fábio Alves, né? Fabinho, nosso administrador, que nós estaremos fazendo o dízimo delivery aos domingos pela manhã, concomitante à realização dos cultos. Então é mais uma forma que nós estamos também desenvolvendo aí nesse tempo. Estejam também orando pelas nossas obras, não é isso? Quando vocês voltarem, né, à igreja, os irmãos estarão percebendo algumas coisas novas, diferentes, que nós cremos que será bênção na vida da igreja, bênção para o crescimento da Igreja Primeira Batista Parque Independência, para o avançar da obra de Deus naquele lugar. Estejam então orando também por isso, continue contribuindo, continue ofertando, para que Deus esteja nos ajudando a seguir aí em frente com os nossos compromissos, com mais esse desafio, né, de fazermos uma obra grande que os irmãos vão perceber depois, né, mesmo nesse tempo tão difícil de crise. Deus tem nos sustentado aí a cada dia a, de fato, fazermos grandes coisas para o reino de Deus e para a sua casa nesse tempo de pandemia. Amém, queridos? Então estejam orando por isso, estejam colocando diante do altar do Senhor todos esses motivos. Eu quero nesse momento te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, não é isso? Verso 5. Jó 42, 5. Vamos dar continuidade à palavra que começamos na semana passada, sofrimento e mudanças, caminhando hoje para o nosso último estudo aí, nosso último encontro a respeito da vida de Jó. Então, Jó, capítulo 42, verso 5. Jó 42, verso 5.
Então diz assim a palavra de Deus, né? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou uma versão que eu gosto mais, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar então para esse nosso último encontro aqui a respeito do sofrimento, com base na vida de Jó, sofrimento e mudanças, parte 2. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós queremos colocar diante do teu altar a tua palavra, te pedindo que o Senhor esteja nesse momento, direcionando, abençoando as nossas vidas e que nesse último encontro a respeito desse personagem fantástico, nós possamos extrair lições valiosas para nós, principalmente quando pensamos a respeito que é o desafio do sofrimento, Pai querido. Nos abençoe, esteja conosco, esteja falando aos nossos corações nessa noite, a começar do meu. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Nós começamos então na semana passada já esse último estudo, né, a respeito da vida de Jó, falando desse tema tão desafiador, que é o tema do sofrimento, mas também tentando extrair um pouco daquilo que Jó pôde, no final de todas as coisas, né, entender todo o propósito, talvez, daquilo que ele passou ao longo da sua vida, né? Porque é interessante aquilo que falamos semana passada. Todos nós gostaríamos de ter em nossas vidas aquilo que Jó tinha nos 5 primeiros versículos do livro de Jó. E tudo aquilo que Jó tinha nos 8 últimos versículos do livro de Jó. Todos nós gostaríamos de ter isso em nossas vidas. O problema todo é que entre o verso 6 do capítulo 1 e entre os versos finais, né, iniciais do capítulo 42, existem aí 42 capítulos de uma longa história. E nesse meio de história foi aquilo que nós vemos aqui ao longo desses estudos. Como Jó sofreu, como Jó precisou esperar, como Jó precisou ter muita paciência, né? Isso, até por isso surge uma expressão que nós usamos bastante, né? Paciência de Jó. E nós vemos que mesmo ao longo de tudo isso que aconteceu na vida de Jó, no final de todas as coisas, né, nós olhamos para esse capítulo 42, então, e vemos esse capítulo como o capítulo da mudança. Aqui estão registradas muitas mudanças que aconteceram na vida de Jó ao longo de toda essa trajetória. Mudanças na sua visão, mudanças no seu relacionamento com seus amigos, mudanças na sua família, mudanças nos seus bens, enfim, muita coisa mudou na vida de Jó. E nós entendemos que aquele processo de sofrimento foi um processo que gerou na vida de Jó mudança, e a mudança, então, na verdade, se trata de um processo. Jó, na verdade, mesmo acreditando e confiando em Deus, não entende e nem pergunta o porquê daquilo que ele está vivendo. Mas quando chega no final dessa história, a gente percebe então que tudo aquilo que ele viveu, né, trouxe para Jó realmente lições valiosas de mudanças que ele vivenciou na sua vida, né, mesmo depois de ter vivido um tempo tão difícil como aquele que ele viveu. Jó não negava a sua provação, mas ele tinha esperança que um dia aquela provação passaria. Ele não negava a sua dor, mas ele acreditava que Deus estava conduzindo toda aquela situação, toda aquela história, né? E por isso, quando nós chegamos aqui nesse último capítulo, percebemos então as mudanças que Deus então mostra para Jó, né? Que estava acontecendo na sua vida, mesmo em meio a esse processo de dor e sofrimento. Por isso que esse verso 5 para mim é fantástico, não é isso? Tem até uma música do Ademar de Campos, chamado Bem Supremo, inspirado nesse versículo. Que ele fala, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí, nós vimos na semana passada que Jó passou por algumas mudanças que são representadas aqui nesse capítulo 42. Primeiro, ele passou pela mudança sobre a visão da pessoa de Deus. Embora lá nos capítulos iniciais percebamos Jó como alguém religioso, como alguém que se relaciona com Deus,
mas ele mesmo reconhece que ele só conhecia Deus de ouvir falar. E depois de passar por todo esse sofrimento, quando Deus fala com ele de uma forma muito especial, a partir do capítulo 38, ele reconhece então que ele conhecia pouco de Deus. E a partir daqui, ele começa então de fato a entender e a ver e a ouvir a grandeza desse Deus a qual ele servia, mas ele ainda não tinha entendido de uma forma plena e completa. Então a mudança de Jó sobre a pessoa de Deus muda aqui nesse capítulo 42. Outra coisa que nós vimos na semana passada é que mudou também o seu relacionamento com seus amigos. Porque os seus amigos passaram o livro todo acusando Jó de uma série de situações, né? Colocando diante de Jó a teologia da retribuição. Olha, você está passando por isso porque você cometeu algum pecado. Você está passando por isso porque você cometeu algum mal. Né? E nós percebemos que, na verdade, Jó não tinha cometido nada nesse sentido. Mas quando chega aqui no capítulo 42, Deus fala aos amigos de Jó o seguinte: olha, vocês estavam falando para Jó de uma coisa que vocês também não conhecem. E ainda mais, Deus orienta os amigos de Jó a preparar, né, ali os elementos para levar até Jó, para que Jó pudesse oferecer em favor dos seus amigos um holocausto diante de Deus. Ou seja, os próprios amigos de Jó agora olham para Jó com uma outra visão, porque Deus honra Jó nesse sentido. Deus mostra àqueles homens que tudo aquilo que eles passaram 42 capítulos falando não era nada daquilo que eles imaginavam a respeito da pessoa de Deus. Então, o relacionamento de Jó com seus amigos também foi modificado, porque Deus honrou Jó também aqui, nesse momento final. Pede que seus amigos, então, levem diante de Jó as suas ofertas, para que Jó possa oferecer um holocausto aos seus amigos e orar em favor de cada um deles. O relacionamento, então, de Jó com seus amigos muda completamente. Eu até falei que o sofrimento é também a bigorna e o martelo usado por Deus para moldar uma nova estrutura em nossas vidas. E foi isso que Deus fez com Jó e com seus amigos. Diante daquela história de sofrimento, o relacionamento entre eles foi modificado. O relacionamento entre eles foi moldado. Deus usou o sofrimento para que, através da sua bigorna e do seu martelo, pudesse mudar e modificar um pouco a vida de Jó e o relacionamento entre eles e seus amigos. E às vezes a nossa vida também é assim. Deus usa o sofrimento para fazer coisas em nossas vidas, em nossas famílias, né? Diante de nós, coisas que nós nem imaginamos. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Hoje eu quero falar de mais duas mudanças que Deus fez, então, na vida de Jó. A terceira mudança, então, que Deus fez na vida de Jó foi a mudança da sua espiritualidade, né? Lá no verso 42, verso 10, o texto fala assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né? Ou seja, depois de 42 capítulos de muito sofrimento, a expressão o Senhor virou o cativeiro de Jó dá o tom dos últimos 7 versículos, né? No original hebraico aqui, os comentaristas dizem que o Senhor virou o cativeiro de Jó, ou seja, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Jó ainda em frangalhos, Jó ainda não havia restituído nada, Deus ainda não havia restituído nada à vida de Jó. Jó ainda estava em frangalhos, Jó ainda estava sem família, seus filhos, Jó ainda estava sem seus bens, Jó ainda estava sem saúde, mas percebemos em Jó agora uma fé renovada. A sua espiritualidade está completamente diferente. Deus pede que ele ore ali pelos seus amigos, então. E enquanto ele começa a orar, né? E essa oração aqui, essa palavra tem um sentido muito especial. Quando ele começa a buscar a face de Deus, percebemos então que a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus está completamente diferente. Não só a visão que ele tinha de Deus, mas agora a sua particularidade, né? A sua espiritualidade diante de Deus. Ou seja, a atitude de Jó de interceder por aqueles que o criticaram foi algo realmente muito nobre, não é isso? Quem oraria por aqueles que o acusaram? Quem oraria por aqueles que, durante aquele tempo de sofrimento, ao invés de ajudar, ficaram ali o tempo todo falando uma série de coisas?
Mas é interessante que Jó estava com uma fé tão madura, mas tão madura, que quando Deus pede a ele para orar pelos seus amigos, Jó não pensa nem duas vezes. Jó não faz nenhum tipo de comentário, não critica, não reclama. Ele simplesmente busca a face de Deus e ora ali diante, né, daqueles seus amigos, né, que estiveram com ele ali durante todo aquele processo. É interessante que quando Jó começa a orar, nessa sua relação com Deus, então, tudo então se transforma na sua vida. E o texto mostra que começa a haver mais mudanças ali da parte de Deus. Mas a principal mudança que eu quero destacar aqui é a mudança nessa espiritualidade, na sua relação com Deus, da maneira como ele estava buscando a face de Deus. Talvez uma forma como ele nunca fez na sua vida. Não só de ver a pessoa de Deus, mas de se relacionar com a pessoa de Deus de uma forma totalmente diferente, né? Mesmo diante, talvez, de um coração pesaroso, diante daqueles amigos que tanto o criticaram, que fizeram tantas coisas com ele ao longo daquela caminhada. Então, a terceira mudança que nós percebemos aqui, né? Além da mudança da visão da pessoa de Deus, além da mudança do relacionamento com seus amigos, percebemos também a mudança da sua espiritualidade. A sua oração agora tem um sentido diferente. A sua oração agora tem uma conotação diferente. A sua oração agora tem um nível de intimidade diferente. A espiritualidade de Jó, né, atinge aqui um ápice importante, né, na sua relação com Deus e que é demonstrado ali a todos naquele momento. Mas a quarta e última mudança que nós percebemos aqui nesse capítulo 42 está lá no verso 11, não é isso? Lá no verso 11, vamos ler aqui, diz assim: todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Percebe, irmãos, que interessante? Não é isso? Quando Jó começou a orar, além dessas coisas que eu já falei anteriormente, a sua vida também chega aqui no ápice da mudança. Não é isso? E no ápice dessa mudança, percebemos três mudanças no contexto da sua vida aqui, nessa parte que nós lemos, né? Sua vida começa então a se modificar. Primeiro, mudanças sociais. As pessoas que antes os desprezava foi até a casa de Jó, né? Interessante isso. O texto fala que todos os seus irmãos e irmãos e todos que o conheciam anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Temos que perceber que Jó aqui estava pobre ainda, né? Mas quando ele começa a orar, algumas mudanças sociais começam a acontecer, né? Aqueles que haviam abandonado Jó lá atrás voltam então agora para abençoar a vida de Jó, né? Outra coisa aqui, além das mudanças sociais da sua vida, as mudanças materiais da sua vida. Gente, tem coisas que a gente lê na palavra de Deus que a gente não consegue, passa despercebido, né? E a gente fica pensando às vezes, né? Bom, como é que Jó voltou a ficar rico novamente, né? Tá aí nesse versículo. Porque ficar rico ou ter recursos materiais, né, não ia cair do céu, não é isso? Por mais que Deus quisesse abençoar Jó, não ia cair do céu. Mas olha só esse verso 11 novamente. Vamos ler, ó. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Então, a mudança social. As pessoas que tinham abandonado Jó voltaram a se relacionar com Jó. E olha só a segunda parte. Eles o consolaram e o confortaram por todas as suas tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Então foram lá para consolar, para confortar, para estar do lado dele. E olha no final do verso 11. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então todo mundo que foi visitar Jó, né, além de levar ali o seu consolo, o seu conforto, levaram uma peça de prata e um anel de ouro, né? E aquilo ali foi se acumulando e Jó voltou então a o quê? A ser rico de novo, né? Não caiu o ouro do céu, mas Deus tocou no coração daquelas pessoas para que aqueles que fossem estar ali com Jó levassem então, né, os bens materiais e por conta desses bens materiais, Jó então voltou novamente a restabelecer todas as suas
riquezas, as suas mudanças materiais na sua vida. E lá no verso 12 diz o resultado disso. Ou seja, ele teve 14 mil bois, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ou seja, a vida de Jó voltou novamente a se reestruturar, não porque caiu ouro do céu, mas porque no coração de cada um daqueles que conheciam Jó e que foram agora visitá-lo novamente, né, foram ali levar algum tipo de recurso, né, levar algum tipo de ajuda a Jó, e daí então Jó recupera toda a sua fortuna de novo. E não recupera só o que ele tinha, não. Recupera em dobro do que ele tinha, né? Recupera em dobro daquilo que ele tinha, e Jó novamente então volta a ser uma pessoa rica. Outra mudança também que Jó experimenta, aí já não dependia dos recursos, são as mudanças familiares, né? O texto não fala, mas Jó não mudou de mulher. Continuou com aquela mesma mulher que queria, né, que ele morresse e tudo mais, mas Jó perseverou, né? Dá pra gente tirar aqui uma lição para casamento muito grande também, né? Mesmo a mulher dele falando lá no início, né? Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Jó continuou perseverante aqui e continuou com a mesma mulher. E Deus abençoou Jó e aquela mulher, e eles tiveram 7 filhos e 3 filhas, não é isso? E o texto fala ainda que as filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas daquela região. Jó então recebeu também na sua vida mudanças familiares. Evidentemente que Jó nunca ia se esquecer daqueles filhos que morreram, né? Precisamos fazer esse adendo, né? Não é porque Deus deu novos filhos e filhas a Jó que ele ia se esquecer daqueles que morreram lá atrás, né? Porque fica essa marca com certeza. Mas Deus novamente voltou a abençoar a família de Jó, né? E mudando ali a sua sorte, abençoando também a sua família. E por fim, Deus também o abençoa com longuras de dias. Lá no verso 16 e no verso 17, o texto fala que Jó morreu velho, né, e farto de dias. Ou seja, ele ainda que tenha passado por todas aquelas situações, ele ainda pôde viver um pouco mais e morrer ainda feliz, né? Ou seja, não era a hora de Jó naquele momento, né? Mesmo tendo passado por todo aquele sofrimento. Deus estava no controle da vida dele e estabeleceu o momento, né, que ele deveria então partir. E o texto fala então que ele ainda viveu muitos anos e morreu com longuras e farto de dias, né? Irmãos, então percebemos que nesse capítulo 42, Deus foi fazendo uma série de mudanças na vida de Jó, né? Mudanças em relação à sua pessoa, mudança em relação aos seus relacionamentos, mudança em relação à sua espiritualidade, mudanças em relação à sua família. Deus fez uma obra completa ali, então, na vida de Jó. Com certeza, tudo aquilo que Jó viveu simplesmente não foi apagado da sua vida, do seu passado. As grandes perdas que ele viveu, os grandes sofrimentos. Mas todo aquele processo o levou agora a viver uma fase de mudanças. O levou agora a viver um novo momento diante de Deus. Levou, então, a passar pelo sofrimento e com paciência, né, com perseverança, poder chegar do outro lado. Qual a conclusão geral que nós podemos tirar, né, de tudo aquilo que nós vimos aí ao longo desse estudo, dessa troca de ideias aqui a respeito da vida desse homem e do sofrimento? Primeira coisa que eu destaco é que, em meio ao sofrimento, nós devemos fazer como Jó, né? Nos colocar de forma humilde e aguardar diante de Deus a mudança. Jó, em diversos momentos, tinha tudo para espraguejar, tinha tudo para reclamar, tinha tudo para questionar, mas ele em nenhum momento fez isso. Talvez essa seja a maior virtude. Ele, de fato, em alguns versículos, amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele reclamou da dor que ele estava sentindo, mas nós percebemos que quem contesta a Deus não é Jó, né? Quem contesta a Deus, em alguns momentos, tentando, né, colocar uma teologia para Jó, são seus amigos. O próprio Jó, da sua boca, ele não fala nada a respeito, embora reclame em alguns momentos daquilo que ele estava vivendo, até porque era um ser humano. Mas isso mostra para nós que, em meio ao sofrimento, precisamos aguardar de forma humilde, né, e de forma paciente a vontade, né, do nosso Deus, esperar que Ele
nos ajude nesse processo e esteja conosco nesse processo de mudança. Em meio ao sofrimento, também precisamos aguardar de forma convicta, sabendo que mesmo o sofrimento, no final, tem um resultado, né, que Deus quer deixar, seja para nós, seja para alguém. Me lembro da história do pastor Israel, esqueci o sobrenome dele, mas era pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo, e aquele pastor foi cometido de uma doença, e já nos momentos finais, né, ali naquele leito de dor, a igreja orando por ele, e ele falou uma palavra muito especial. Ele falou: olha, vamos continuar orando, né? Porque se Deus ouvir a nossa oração, nós veremos a glória de Deus. Mas se Deus não ouvir a nossa oração, eu verei a glória de Deus. Então, ele sabia de forma muito convicta, e esperava ali de forma muito convicta, que mesmo que o resultado final daquele sofrimento aos olhos humanos, né, não alcançasse aquilo que todos que estavam ali estavam pedindo, ele estava muito tranquilo de saber que o resultado final, né, a mudança final, o propósito final, sempre estava no controle, na direção e nas mãos de Deus. Ou seja, a agenda das nossas vidas está nas mãos de Deus. Precisamos fazer sim a nossa parte, precisamos sim fazer tudo aquilo que é necessário do ponto de vista humano, mas diante às vezes do sofrimento, situações que estão fora do nosso controle, é necessário buscar de forma convicta, acreditar na vontade de Deus e aguardar a mudança que o mesmo Deus fará de acordo com a sua vontade. A conclusão geral é que a mensagem do livro de Jó não poderia ser sem efeito. Se não tivéssemos os últimos 8 versículos do livro, Deus seria soberano e justo da mesma forma. Se não conhecêssemos o relato da mudança material que houve na vida de Jó, ainda assim, Deus seria, saberíamos que um dia ele seria recompensado por Deus. Por fim, quero ler aqui. Na verdade, o livro de Jó deixa bem claro que o mais importante para esse homem era Deus. Por isso, ao chegarmos ao final dessa série de lições, podemos glorificar a Deus pelos ensinamentos que tivemos para melhor lidar com o sofrimento. Terminamos essa série em tom de esperança. Esperança por sabermos que todos os sofrimentos dos filhos de Deus têm seus dias contados para Ele. E para tanto, glória seja dada ao Senhor. Né? Jó, então, é um exemplo para nós de alguém que realmente, né, passou por muitas coisas que talvez nenhum de nós, ou poucos de nós, suportariam. Mas no final da história, vemos como sempre Deus está certo, não é isso? Quando Deus, lá no início, elogia Jó diante daquela corte celestial, diante de Satanás. E Satanás não acreditava naquilo que Deus estava dizendo, né? Falando: olha, ele faz isso porque você abençoa ele, porque você cuida dele. Deixa eu tirar tudo dele para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Deixa eu tirar tudo dele para ver se ele não vai te espraguejar. E, na verdade, Deus, como sempre, tinha razão, né? No final de toda aquela história, independente de Jó ter sido restituído daquilo que perdeu ou não, né? O fato é que aquele homem, de fato, era um homem íntegro, aquele homem, de fato, era um homem de Deus, aquele homem, de fato, era um exemplo, né? Para todas as pessoas daquele tempo e para cada um de nós hoje diante do sofrimento. Então, que diante do sofrimento, façamos como Jó, possamos agir com esperança, possamos agir com paciência, possamos agir com convicção, possamos agir com espera, né? Com fé, e acreditar que, mesmo diante de um quadro dos mais difíceis que possam se apresentar diante de nós, o final da história é sempre a glória de Deus. Como diria o pastor Israel, né? Seja a visão coletiva da glória de Deus, seja a visão pessoal da glória de Deus. O fato é que o destino final de qualquer coisa que aconteça na vida daqueles que creem é sempre a glória de Deus. Para tanto, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, né? E se talvez você esteja vivendo uma história de sofrimento, se inspire na vida desse homem. Olhe para a vida desse homem, né? E não se limite a olhar
para este tempo apenas, mas olhe para aquilo que está reservado para nós na eternidade. Irmãos, eu tenho aprendido muito exatamente aquilo que Paulo deixou para nós, né? Se nós acreditarmos, crermos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Que nós possamos olhar para a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, e entender que as lutas, as tribulações, as provas fazem parte desse contexto. E ainda assim nós não devemos desistir nem desanimar. Devemos continuar acreditando com paciência, continuando avançando. Mas o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Assim como foi na vida de Jó, que sejamos também em nossas vidas, né? Porque Deus faz assim, não é isso? Jó voltou a ser rico porque pessoas os abençoaram novamente. Que Ele também continue fazendo isso em nossas vidas, né? Colocando pessoas em nossas vidas para cuidar de nós, ou nos colocando para cuidar de outros, ajudando, exortando, caminhando juntos, né? Esse é o propósito final de todas as coisas. O meu desejo é que essa série de estudos tenha abençoado a sua vida. A nossa intenção nem era se prolongar tanto, né? Quando falamos da questão do sofrimento, a ideia era ter ali uns 3 ou 4 estudos, mas acabamos chegando em 10, né? E que Deus possa ter falado ao teu coração ao longo dessa trajetória aí, toda ao longo do livro de Jó, que o Senhor possa te fortalecer, te renovar, e as lições extraídas desses encontros possam ser lições valiosas para a sua vida e para a sua trajetória. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar, então, fechando aqui esse momento, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por aquilo que nós pudemos aprender, ó Deus, ao longo dessa série de estudos sobre o sofrimento com base na vida de Jó. Muito obrigado porque o Senhor, creio que falou aos nossos corações, o Senhor nos trouxe uma palavra de esperança, nos trouxe um direcionamento em alguns momentos quando estávamos perdidos. O Senhor renovou, ó Deus, a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé. Muito obrigado por podermos chegar hoje aqui nesse último encontro, ó Deus, depois de 10 estudos. Muito obrigado porque o Senhor mostrou através da vida daquele servo, daquele homem de Deus, quantas coisas fantásticas o Senhor pode fazer em nossas vidas, mesmo que estejamos vivendo tempos de desafios, de lutas, de sofrimento. Muito obrigado porque Jó foi alguém que experimentou em sua vida um processo de mudanças. Mudanças na visão relacionada a Ti, mudanças nos seus relacionamentos, mudanças na sua espiritualidade, mudanças na sua vida de maneira geral. Que o Senhor possa também nos inspirar a cada dia e mesmo diante de situações adversas, possamos olhar para o exemplo desse homem e pedir que o Senhor também vá fazendo em nós mudanças que nos aproximem do Senhor e não nos coloquem mais distantes do Senhor. Que possamos, como Jó, terminar, ó Deus, aquele livro mais perto, mais junto, mais confiante em Ti do que quando começou aquela história. E que o Senhor continue derramando sobre nós a Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia, nos dando, ó Deus, equilíbrio a cada dia para vencer as lutas, as tribulações e as demandas do dia a dia. Que o Teu servo Jó possa nos inspirar a cada dia. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Se essa palavra falou o teu coração, aquele like, aquele coraçãozinho, não é isso? Para que haja entre nós aí essa harmonia espiritual. E quero te convidar para no próximo domingo estarmos juntos, manhã e noite, às 9 horas da manhã, não esqueça, e às 19 horas no próximo domingo para mais 2 cultos online, não é isso? Estaremos falando sobre jovens que se encontraram com Jesus ainda nesse domingo. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao teu coração, não só os jovens, mas a cada um de nós, né? A partir do exemplo desses encontros especiais de jovens que se encontraram com Jesus e que tiveram ali a sua vida transformada e modificada. Quero te convidar a ficar conosco para a última canção dessa série, que fala exatamente dessa história, da história de Jó. Não saia, por favor, até a última estrofe, a última palavra dessa canção e adore ao Senhor com esse cântico, cujo título é Jó, né? Que Deus fale poderosamente ao teu coração e um restante de noite, de semana
abençoado. Relembrar as mulheres que amanhã nós temos um encontro muito especial, não é isso? Através do aplicativo Google Maps. Então estejam, mulheres, atentas aí ao link do aplicativo, estejam conosco, né, amanhã, nesse encontro especial para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, dê um restante de noite abençoada na presença do Senhor, e com essa última canção queremos fechar esse culto, e que Deus nos abençoe, né, para estarmos juntos no próximo domingo, se assim Ele permitir. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, fiquem na paz. Jó. Bendito seja o nome do Senhor.